Olá, boa noite. Estamos hoje iniciando o capítulo 18 do livro de Juízes. Eu não sei por que os números saem. Ah, tá aqui em cima agora. Pronto. Juízes 18. A gente vai iniciar. Obviamente, a gente vai fazer nossa oração, mas a gente vai falar sobre essa tribo de Dan, que é uma tribo muito curiosa, no sentido de. Não posso falar de fazer coisas erradas, mas no sentido de não andar na obediência de Deus. E a gente lembra lá atrás que Jacó fez uma profecia, né? Jacó barra Israel fez uma profecia em relação à tribo de Dan. Dan também é uma tribo que, junto com Efraim, lá em Apocalipse, né, não aparece listada. Então, tem alguma coisa que a gente vai descobrir, a gente vai ler agora, é, que pesa bastante a tribo de Dan, que ela é excluída de Apocalipse, ela tem uma profecia lá atrás por Jacó, né, ou Israel, curiosa, é como se fosse sabe, como é? Trocadilho, não, como é que é? É, esqueci agora. Mas é uma coisa bem curiosa. Então, a gente vai ler o porquê, né? Iniciando aqui já o anunciado, a idolatria na tribo de Dan, a gente já consegue entender o porquê. Através da tribo de Dan, é que a idolatria entrou pelas 12 tribos, né? Então, eles são conhecidos por idólatras. Eles são conhecidos pela tribo idólatras, e é por isso que não tem parte com Deus. E a gente vai ver como isso aconteceu, né? Lembrando que Dan teve uma parte de terra destinada a eles, quando Josué, né, estava no poder, quando Josué ainda estava vivo, e depois disso, eles tiveram uma dificuldade imensa em manter a terra ali. Então, eles tinham brigas, né, guerra, batalhas, assim, com os filisteus. E é por isso que, nesse momento agora, eles estão saindo de lá, né? Sansão era de lá também, ele matou, a gente viu, ele matou os filisteus, não todos, matou só os principais, e quem estava naquele lugar onde ele entretia os poderosos e, né, as pessoas de lá. Então, eles tinham muita dificuldade. A tribo de Dan tinha muita dificuldade em, de fato, se estabelecer ali na guerra e ter na terra e ter domínio sobre aquela terra. Então, agora eles estão indo mais para o lado norte, né? E é o que a gente vai ver agora, que eles vão se estabelecer em um lugar especificamente, só que eles vão estabelecer tudo, né? Relação política, econômica da tribo, porém eles inserem a idolatria no meio do povo, tá bom? Então vamos iniciar, agradecer a Deus. Senhor, obrigada por esse momento de live, obrigada porque o Senhor nos ensina tanto com a sua palavra, é tão curioso, é tão maravilhoso. A gente parece que a gente está realmente, Senhor, é assim impressionante como bate exatamente com o que o Senhor fala, porque parece que a gente está alimentando nossa alma mesmo, está alimentando o nosso espírito mesmo. A gente se sente é, poderosos, fortes quando a gente lê sua palavra. A gente se sente invencíveis quando a gente está lendo a sua palavra. A gente quer mais e quer mais e quer mais. E não é por fome da sua palavra, porque a sua palavra é o suficiente, o seu pão é o suficiente diariamente a nós, mas é uma vontade imensa de te conhecer mais os seus planos, sua palavra, dos seus princípios, do seu caráter, de tudo aquilo que o Senhor representa, nos ensinando como andar em obediência no seu nome. Queria agradecer esse momento, queria agradecer a live de hoje, todas as pessoas que estiverem ouvindo debaixo do Senhor da minha voz, que o Senhor me dê as palavras corretas, me use como canal para a tua honra e a tua glória, Senhor. Que a gente possa aprender e aplicar na nossa vida tudo aquilo que é disponível a nós, graças à sua graça, graças à sua misericórdia de ter nos chamados seus. Em nome de Jesus agradecemos, consagramos essa live a ti, Senhor, obrigada, e que possamos ter uma boa live para a honra e glória do seu nome, Jesus Cristo, amém. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos lá, então. A idolatria na tribo de Dan. Naqueles dias, Israel não tinha rei. A gente já viu isso ontem. Então, era algo que era necessário repetir, porque a gente já sabe que toda vez que Deus repete algo na Bíblia, ele dá uma ênfase em alguma coisa na palavra dele, isso tem um efeito, tem algo impactante para nós. Então, no caso, seria assim, para nós todos, né? Não só nós cristãos, mas todos que aprendem que leem a Bíblia. Então, Deus está enfatizando
algo que é importante. Então a gente precisa, a gente está em Juízes. Depois de Juízes, né? Tirando Ruth, que é o próximo, tudo mais, a gente vai entrar em Reis depois. Então a gente vai começar a entender o porquê Israel não tinha rei, Israel não tinha rei, Israel não tinha rei. Entramos em reis, que são os reis de Israel. Então a gente vai entendendo, obviamente, conforme Deus vai nos mostrando. Então ele repete aqui: Israel não tinha rei naqueles dias. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então, eles não tomaram posse, eles moravam, eles ficaram, habitavam logo. Ali a gente viu no mapa, né? Que eu tinha que ter colocado no mapa hoje, mas no mapa onde fica ali embaixo, muito pertinho dos filisteus, né? E eles não dominaram aquela área. Eles não, como é que diz? Eles não tomaram posse do território. Eles dividiam na paz, vamos todos viver com uma grande comunidade bonita. E aí, por que que eles são idólatras? Porque eles estavam inseridos em outras tradições, em outra cultura, em outra doutrina, em outra. Então, eles acabaram adotando aquele sistema para eles também, porque eles não conseguiram, de fato, tomar posse do território. Eles tinham, né, como é que diz? Como é que diz? Eles não tinham a capacidade. Não sei se a gente pode dizer que não tinha capacidade, mas eu acho assim que misturou um pouco deles estarem em outra tribo e ser, na outra tribo, não, em outros perto de outros povos e outras nações, e meio que querer se misturar mesmo, porque eles são desobedientes, a tribo de Dan é desobediente desde o início. E também com o fato deles não serem suportados por Deus especificamente, porque eles têm um coração idólatra. Então Deus não abandonou, obviamente, nenhum, mas eles não buscavam a Deus. Então, não tinha como, né? E a gente vai ver aqui agora o que que aconteceu com eles em relação à idolatria, que é o ponto principal de Dan não aparecer, por exemplo, é, em Apocalipse, se não me engano, 7. E também a gente vê como é que fala? A charada, né? Que é a promessa deles para a tribo de Dan especificamente, quando a gente vê a profecia sobre eles, né? Sobre a tribo. Ok? Então vamos lá. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica. Conhece Mica? A gente está falando de Mica já, e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: Quem o trouxe para cá? E o que você está fazendo nesse lugar? Por que que você está aqui? E o jovem respondeu: Fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então, eles disseram: Pergunte a Deus. Veja, como sacerdote. Então, eles já sabiam que Deus tem contato com quem? Com o sacerdote, né? Pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. E isso aqui, gente, é um motivo de alegria a gente ler hoje em dia, porque a gente não faz isso. A gente não tem que pedir para uma pessoa para falar com Deus por nós. Nós, através de Cristo, porque só vai ao Pai através dele, nós temos acesso a Deus. Quando Cristo morre naquela cruz, é dito na palavra que a cortina é rasgada, e é a cortina que tampa o lugar santíssimo do lugar santo do santuário inteiro. Então, é um lugar onde os sacerdotes iam apenas uma vez ao ano, tudo mais, que a gente já falou por aqui. Então, essa cortina que guardava o tabernáculo no lugar santíssimo, que é mais do que santo, é santíssimo, é lá atrás do tabernáculo, a gente já viu foto aqui do tabernáculo. Lá atrás, e essa cortina que tampava, só o sacerdote tinha acesso, e Cristo veio como o nosso sumo sacerdote, como o sumo sacerdote, né? E ele a gente entende ele como sumo sacerdote
pela, obviamente, base bíblica, e a gente entende quando Deus fala na Bíblia que a cortina foi rasgada assim que ele morre, né? Então, Cristo na cruz ali, ele morre, a cortina é rasgada, então a gente entende, até chegar a Deus, agora há um caminho. Quem é o caminho? Ele mesmo fala, eu sou a verdade, a vida e o caminho. Ele é o caminho. Então, a gente sabe que ele é o caminho para chegar até onde? Até o lugar santíssimo, até Deus, né? Então, a gente não tem isso. E olha que bênção, porque graças a Cristo, agora o Espírito em nós, né? A gente só pensa e já fala com Deus. A gente só põe no coração e já fala com Deus. A gente ora com os olhos fechados e fala com Deus. A gente ora com os olhos abertos e fala com Deus. A gente ora em voz alta, a gente fala com Deus. Então, a gente tem acesso a Deus agora. O que eles, olha como era difícil. Eles não tinham acesso a Deus. Dan não tinha acesso a Deus porque eles não tinham contato, eles não falavam com Deus. Então, era normal que se pedisse a um sacerdote, como pediam a Moisés, como pediam a profetas, né? Para falar em relação com Deus. Mas eles não ofereciam sacrifício a Deus, eles tinham uma vida completamente misturada como é que diz? De doutrinas e de crenças, né? E a gente vai continuar lendo e vocês vão entender. O sacerdote disse: vão em paz. O Senhor está cuidando de sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, que é onde eles vão agora se estabelecer, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não haviam quem os oprimissem em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e Estaol, seus parentes lhe perguntaram: E o que vocês descobriram? E eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então, 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam num lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Mané Dan. Dali, prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: Numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde moravam o jovem levita, né, o sacerdote, e os saudaram, e também onde estavam os ídolos. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. E isso a gente está achando que é tipo assim, nossa, eles estão, como é que diz? Eles estão, né, obedecendo a Deus e tal. Vejamos. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta, com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, sagrados do santuário de Mica, não é santuário de Deus, ok? Perguntou: O que vocês estão fazendo? Fique quieto e venha conosco, responderam. Seja nosso pai e sacerdote. Olha que afronta a Deus, né? Seja nosso pai e sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que na casa de um só homem? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. A diferença que a gente está vendo aqui é que o Deus deles precisam deles protegendo ele. O nosso protege a gente. Eles precisam carregar os deuses deles. O nosso nos carrega. Essa é a única diferença entre um Deus vivo e um Deus esculpido por homem, imagens esculpidas por homem. Veja que ironia.
eles precisam carregar os ídolos, as imagens, né? Todas como é que fala? Essas superstições, esses objetos de superstição, tipo o colete sacerdotal, os ídolos, porque nada disso foi feito por Deus. Nada disso, absolutamente nada disso. Eles fizeram. Então, olha né, que engraçado. Eles precisam carregar os deuses deles, as proteções deles, né? Enquanto Deus nos carrega. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles e gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: Qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir? E Mica respondeu: Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada. Os homens de Dan disseram: Cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Obviamente, né? Com o exército lá na frente, todo poderoso, ele tem que ficar quieto. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em super segurança. Mataram à espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois eles estavam longe de Sidom e também não tinham nenhum aliado por perto. E isso aconteceu no Vale Bet-Reob. E então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitá-la. Mudaram seu nome, que era Laís, para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Aqui é Manassés, não seria Moisés, ok? Era para identificar somente, não é filho de Moisés. Como seu sacerdote. Aqui é erro de tradução mesmo, né? Até no hebraico. Não sei se é porque começa com M e aí faltou, eles não conseguiram achar o restante, eu tava, sei lá, mas não seria Moisés especificamente, como o seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Veja isso aqui. Adorou a imagem esculpida de Mica, né? E se essa imagem estivesse sido preservada, né, até o dia de hoje, ela estaria sendo adorada até o dia de hoje. Porque isso é inclinação humana. Vocês veem que isso não tem nada a ver com religião, nem católica romana, eles nem são católicos romanos, eles não são cristãos, eles não são absolutamente, eles são humanos, fazendo tudo aos seus olhos, o que é certo aos seus olhos, sem rei, sem nada. E eles fazem de acordo com o que eles queriam. Então, eles fizeram como é que diz? Fizeram as imagens, carregavam seus deuses, porque eles precisavam carregar, proteger os deuses para que eles não morressem, né? E essas imagens foram esculpidas. Qualquer imagem que foi esculpida, nos dias de hoje ou antes, também tanto faz, são devaneios de esculpidores. Você não tem o rosto das pessoas. Você não sabe como é que foi Pedro. Você não sabe como é que foi Maria, mãe de Jesus. Você não sabe como é que foi qualquer outro, né? Que temos hoje imagens. Então, são coisas que você está olhando ali, você pode estar adorando ou não adorando, tanto faz, mas são personagens que não são, que são bíblicos, mas que eles próprios não tinham imagens, né? Vocês não viram nenhum dos apóstolos fazendo imagens de Cristo. E olha que eles viram Jesus. Eles podiam simplesmente fazer perfeitamente o rosto de Jesus ali. Vamos carregar essa imagem de Jesus. Jesus não representa a imagem. Jesus representa quem ele é. E ele é pela fé, porque a gente não viu Jesus, né? Ninguém estava vivo na época que Jesus estava aqui como homem. Então, essa tradição não vem somente da Igreja Católica Romana, isso vem de muito antes. A Igreja Católica Romana, ela se, né, difundiu ali, não sei se a palavra difundiu ou se
fundiu, não sei agora, com o Império Romano, que vem de outras, como é que fala? Crenças, né? E outras doutrinas, e outras. Então, isso vem do ser humano, né? Qualquer atitude pagã não vem de Deus, e qualquer atitude pagã tem as suas próprias, conforme os seus olhos, não conforme a palavra de Deus, não conforme Deus falando com eles, não conforme. Não. Vem de acordo com os seus próprios olhos, o que parece bem com os seus olhos, e elas vêm de muito, muito, muito tempo. Então, isso é inclinação humana, de ter algo para ver, para crer, para tocar, para dizer. E isso não é só para os israelitas que precisavam de Deus para ver. As outras nações pagãs é quem precisavam. E foram ensinando, 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 tudo pelos olhos, né? Que a gente sempre fala aqui pelos olhos, 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 olhos. Então, é interessante a gente nos questionarmos sobre alguns tipos de declarações, por exemplo, eu não adoro imagem, ou então eu vejo a imagem, mas eu não a carrego, ou eu não. A fé e a entrega real, íntegra a Deus, né? Ela vai absolutamente de encontro com o não ter nada para provar que Deus está ali na sua frente. Cruz, se você vê uma cruz numa igreja, se ela estiver vazia, tudo ótimo. Você tem uma cruz ali que representa um símbolo de onde Jesus esteve. Agora, uma cruz com Cristo pendurado ali não representa a verdade. Primeiro, não é Jesus Cristo quem está ali. Segundo, não sabemos qual é a cor de Jesus Cristo, não sabemos como é o rosto de Jesus Cristo. A única coisa que temos sobre a aparência dele é que Deus, na própria palavra, que diz que é, ele era provido, ele não era provido de beleza. Né? Então, isso também num padrão, quem vai entender nos olhos, nos nossos olhos, o que que é bonito e o que que não é bonito? Né? Nos olhos de Deus, a gente sabe o que é beleza, porque olha, ele criou as árvores, ele criou os mares, os oceanos, ele criou o mar, ele criou a natureza maravilhosa, ele criou pássaros, ele criou o céu, ele criou os céus, ele criou a lua, ele criou o sol. Então a gente sabe que Deus tem uma percepção de beleza perfeita, né? Se ele diz que Jesus não era provido de beleza, não se pode crer no Jesus que a gente tem até hoje, que fomos ensinados, né? Como era Jesus até hoje. Cabelo louro, olho azul, isso são, novamente, devaneios de quem a faz, de quem a colocou na nossa mente que era assim e quem nos ensinou que era assim, e tudo mais, né? Então, as imagens específicas para eles aqui representavam conexão. Eu tenho a imagem do Deus deles, né? São vários ali, mas desse Deus específico, eu tenho uma conexão, porque eu estou olhando para ele. Quando você está conversando com alguém, você gosta que a pessoa olhe para você. Você não gosta que a pessoa está olhando para baixo, você está conversando com ela. Então você tem ali uma conexão com esses deuses, com esses deuses, né? Que você está olhando e falando, por favor, me ajuda, por favor, me proteja, por favor, me faça isso, por favor, me dê aquilo, ou me dê isso, ou eu prometo a ti um objeto, algo vazio, porque é o que diz na Bíblia, que é vazio, que é oco por dentro, que não fala, que não pensa, que não responde, bíblico, não sou eu que estou falando, está escrito. Então, qualquer coisa que estiver, que eles fazem aqui, a gente está vendo que eles estão tendo contato com esse Deus, né? E é isso que o ser humano, isso é todos nós, já nascemos dessa forma, em termos uma predisposição a precisar ver para crer nas coisas. Se eu disser para você que tem um copo na minha mão, você vai dizer, você é maluca, não tem nenhum copo na sua mão. A não ser que eu ponha o copo na minha mão e você veja o copo. Então, é uma predisposição que nós temos, obviamente, de termos nossa vista para provar, né, ou toque, independente se a pessoa não pode enxergar, mas de acesso àquilo que é material. Agora, Deus, a beleza da fé em Deus é que você não crê para ver, né? Você crer e não vê. Você só sabe. O que Cristo diz quando Tomé chega e pede para tocar, que a gente repete isso aqui toda vez, a gente vai repetir até o final da leitura inteira, Jesus fala, feliz aqueles que não precisam tocar, né? Ou ver, no caso, para crer, né? E isso é uma coisa linda, porque quando Cristo faz isso, ele está dizendo: nada que eu toque ou veja ou precise me faz estar conectado com Ele. Porque se assim fosse, seria injusto da parte dele, inclusive, né? Deixar só o Espírito, que a gente não vê, e a gente tem que acreditar no Espírito. Então, a fé
que ela é íntegra, ela é entregue totalmente ao seu coração. Guarde o seu coração. Apesar da palavra dizer que o coração ele não seria confiável, é porque o coração ele é corrompível. Mas quando a palavra diz guarde o seu coração, né? Porque dele saem respostas da vida, a gente entende que Deus se conecta conosco por ali. A pureza, por exemplo, de uma criança é no coração. O que que Cristo fala? Que todos tenhamos corações iguais aos de criança. Coração de criança não significa ser infantil, porque infantilidade é mental, é algo cabeça, é algo nós amadurecendo, não tem nada a ver com coração. Coração tem nada a ver com isso. Coração, a parte sentimental do coração, espiritual do coração, que a gente acredita, obviamente, né? Porque o coração é só um órgão, mas o coração que faz, de fato, menção no lado espiritual, tem a ver com a pureza, né? Tem a ver com a ingenuidade. E é óbvio que a gente não tem que ser ingênuo também, impuro nessa vida, a ponto da gente estar, né, como é que diz, expostos à maldade e tudo mais. Mas temos que ter a ingenuidade e a pureza no nosso coração conectada em Cristo. E o Espírito Santo vai fazer o restante por você. Ele vai dizer, aquela pessoa ali não é boa, aquela pessoa tem energia ruim, esse lugar não é para você. Isso é o dever do Espírito Santo, não nosso. A pessoa fala assim, não, mas Mas e aí, assim, eu vou pelo meu coração, erradíssimo, porque a Bíblia diz que ele é enganoso, né? Então, quando ele fala guarde o seu coração, a gente está falando sobre guardar seu coração em Cristo, porque é o Espírito dele quem vai nos proteger, é o Espírito dele que vai. Quando a pessoa fala, meu sexto sentido, não é sexto sentido. Quando a pessoa fala, um cristão, né? Quando a pessoa fala, minha intuição, isso é o Espírito Santo te protegendo, porque ele é o seu protetor, né? Então, isso tem a ver com crer sem ver, porque eu nunca vi meu Espírito Santo, não tenho ideia de como ele seja, mas eu sei que ele está aqui dentro. Eu sei que tudo na minha vida, né, espiritual e material, tem a ver com o meu relacionamento com o Espírito Santo. E eu não o vejo para ficar falando, né? Eu gosto sim de fazer oração olhando para o céu, porque a Bíblia diz que Deus está nos céus. Então, né, no terceiro céu, lá para cima. Então, obviamente, agora você ter coisas tão materiais e tão insignificantes e fazer daquilo a sua fé, é isso que dá tristeza no coração de Deus, porque Deus também tem sentimento, a gente vê isso. Deus tem raiva, Deus tem ira, aliás, Deus tem compaixão, Deus tem amor, a gente vê tudo isso. Então, e nós somos imagem e semelhança dele, então a gente entende o que isso pode significar, né? Então, a entrega íntegra a Deus é a mesma entrega íntegra que a gente busca num parceiro ou numa parceira, né? Se você for homem. É essa entrega na qual você não trai, você busca integridade, você fica devoto àquela pessoa, né, de forma não espiritual ou de idolatria, mas você fica devoto àquela pessoa. Você não olha para os lados, você não pede para outras pessoas validarem aquela pessoa que está com você, você não pede. Com Deus tem que ser muito melhor que isso e muito maior do que isso, porque ali o seu parceiro, a sua parceira, você está vendo, está tocando. Agora Deus não. Então a entrega completa para Deus, ela tem que ser além do que se vê, ok? E é isso que a gente aprende com a idolatria durante a Bíblia inteira, obviamente, principalmente com a tribo de Dan, que tem Deus ali, fala com o sacerdote, pede para ele falar com Deus, quando eles têm os deuses deles que eles vão, né? Primeiro que eles roubam. Para início de conversa, eles estão roubando deuses de outras pessoas, de outra pessoa, que é Mica, né? Eles roubam e vão para outro lugar, carregando Deus, os deuses, aliás, como se isso fosse possível. Então, não há nada santíssimo em imagem, não há nada sagrado em nenhuma imagem. Há apenas uma parede de gesso oca na qual não se há resposta, não se há morte, não se há sacrifício, não se há ressurreição. E é por isso que a palavra é preto no branco, o que é tão difícil às vezes para pessoas entenderem, ok? Então é isso. Então, amanhã não, a gente não volta. Amanhã é sábado. A gente volta na segunda-feira, porém. Em nome de Jesus Cristo, amém, para nossa felicidade e alegria. E aí a gente na segunda-feira volta com o capítulo 19, lembrando que são 24,
21. Então, a gente só tem mais 3 capítulos a partir do dia. A partir de agora, a gente já tem 3 capítulos para acabar Juízes. Que alegria maravilhosa. Amém. Tá bom? Ah, eu queria inclusive mostrar para vocês, porque olha só, uma coisa muito rapidinha. É... Peraí. Aqui. Na minha Bíblia, né, de papel especificamente, olha só o que a gente já leu, né? Que maravilha. A gente já leu todo isso aqui, tudo isso aqui, ó. Isso aqui já está lido, feito, cumprido, e a gente tem agora esse restante que vai passar muito rápido. Vocês vão ver, muito rápido. Tá bom? Fiquem com Deus, então. Um beijo. Até amanhã, se Deus, até segunda-feira. Se Deus quiser, bom descanso para vocês. Que Deus abençoe muito o fim de semana de cada um de vocês. Tá bom? Beijo.